Mas aí, procurando se desenvolver mais na Libras, pessoas que percebem essa questão de o quão as redes sociais são superficiais, né, para esse aprendizado da Libras, muitas pessoas buscam, por exemplo, cursos presenciais. Elas sentem que o presencial vai ser melhor e que precisa do presencial para aprender de verdade. Isso é a realidade? É assim que funciona mesmo? O mundo mudou, né? A grande verdade é essa, o mundo mudou. E cada vez mais, é, tipo, o problema dos cursos presenciais é que é só naquela hora, sabe? Você tá ali, é só naquela hora, e você vai embora, acabou, entende? Não tem uma continuidade na coisa. Eu lembro que quando eu estava fazendo cursinho presencial, era o que existia na época, né? A alternativa que existia quando eu comecei a aprender a Libras era curso por correspondência, mas não existia isso de Libras na época. Curso por carta, né? O que existia era curso presencial, então só tinha essa opção, né? Eu atravessava a cidade, eu pegava 2 ônibus. Na verdade, eu acho que eu gastava mais tempo dentro do ônibus para ir para voltar do cursinho do que lá em sala de aula para poder aprender, sabe? E eu fazia todo o esforço do mundo para estar lá, né? Tinha um material didático, tinha fita VHS, a fita de vídeo, né? Fita cassete, tinha a apostila para cada módulo. Eu levava aquilo para casa e ia estudar com aquilo ali em casa, né? Mas depois de alguns anos, olha que doido, depois de alguns anos eu descobri que eu estava aprendendo errado, entende? Porque não tinha alguém ali em casa para poder me orientar. E é por causa disso que muita gente meio fica com receio dos cursos online, né? Porque quem é que vai estar ali, na casa da pessoa, para poder orientar ela se ela está fazendo do jeito certo? Mas peraí, no curso presencial também não tem alguém para te orientar do jeito certo. A pessoa está lá ensinando, mas tem ali quantas pessoas ali em sala de aula também? São muitas pessoas. Então, acaba aprendendo errado na frente do professor, achando que está fazendo certo, porque supostamente o professor viu você fazendo. Mas ele não viu fazendo, entende? Foi só impressão, porque você estava ali com ele. Ah, mas é porque em sala de aula presencial eu posso ir lá e tirar dúvida com o professor. Sim, você pode, assim, mas tem uma fila de gente ali para falar com o professor. Assim como tinha uma fila de gente para falar com o professor na escola, né? Não dá tempo do professor atender todo mundo com a qualidade que individualmente cada pessoa merece, né? E aí a questão de aprender presencial está relacionado a isso, né? O tempo de deslocamento, né? O tempo que a pessoa fica no ônibus, num carro, até chegar no curso, é o tempo que ela já poderia estar em casa estudando se ela fosse estudar pela internet, né? Agora, isso definitivamente não quer dizer que estudar pela internet é melhor. Porque tem uns cursos pela internet de qualquer área que seja. Não é o fato de ser pela internet ou ser presencial que a coisa é melhor do que a outra. Nos Estados Unidos, por exemplo, os cursos presenciais, eles são de qualquer coisa. Nos Estados Unidos, o curso presencial é baratinho. E o curso online ele é muito mais valorizado. Por quê? Por causa do tempo. Quando você tem um material online, você pode assistir ele quantas vezes você quiser. Entende? Você mesmo pode ir lá e revisar o material. E aí, óbvio, né? Se você for lá e revisou o material, você aprende mais. É óbvio isso. Tipo, a gente já sabe que funciona assim, né? Você pode revisar o horário que você quiser, né? Então, hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa de uma oportunidade de flexibilizar o tempo e os horários, né? Um curso presencial, você está com dor de cabeça em um determinado dia, você falta do curso por causa daquilo, entende? Porque alguém passou mal, você teve que acompanhar alguém em algum lugar, você precisou de resolver alguma coisa, a fila do supermercado estava maior, entendeu? Você pegou trânsito, você acaba chegando atrasado. Agora, no online não, você estuda a hora que você quiser, entende? Você quer estudar de manhã? Você estuda de manhã, de tarde, de noite, na hora do seu almoço, no intervalo do trabalho, no intervalo do trabalho à tarde, na hora do café, entende? À noite, na hora que você coloca as crianças para dormir. Então, tem gente que estuda de madrugada, né? Então, a flexibilidade de horários quando se estuda pela internet é muito maior, sem contar que elimina vários gastos, né, de lanche, de deslocamento, enfim. Mas o ganho principal mesmo é a oportunidade que a pessoa tem de ela mesma revisar aquilo que ela está aprendendo ali quando é online. Agora, existe sim um grande problema
que eu vejo na maioria dos cursos online no Brasil, sabe? Que é justamente a questão desse suporte, desse acompanhamento para os alunos. Eu faço muitos cursos online, eu amo estudar online. Cara, eu estou na minha casa, eu estudo o horário que eu quiser, entendeu? Eu posso... Eu consigo intercalar com outras coisas do meu dia a dia com muito mais facilidade, entende? Eu posso ir lá e fazer uma aula e depois, mais tarde, eu volto e faço outra aula, né? Então, é muito mais flexível. Agora, o problema começa quando eu tento tirar as minhas dúvidas, entende? Por quê? Cara, é óbvio. Tu tá aprendendo, é normal ter dúvidas, é normal, entende? É normal ter dúvidas. O problema é que as empresas não tiram dúvida de nada, sabe? Não tem ninguém do outro lado ali para te atender, sabe? É parecido com a experiência num call center. Você liga para resolver um problema de telefonia, até você conseguir falar com o atendente, cara, é uma burocracia terrível, entende? Você quer resolver um negócio simples, é uma burocracia para você conseguir resolver, sabe? Então, quando eu fiz a faculdade, por exemplo, de Letras Libras, o ensino era à distância, né? Muita gente já fez faculdade à distância. E muita gente sabe que faculdade à distância, no geral, é uma experiência horrível para o aluno. O aluno não consegue falar com o professor, não consegue falar com o tutor, não consegue falar com o suporte, a secretaria do curso não funciona, tem muitos problemas, né? As universidades públicas não estão adaptadas para esse meio, né? Então, daí vem que muita gente já fez faculdades EAD e acha que todo curso online é a mesma coisa, mas não é, são coisas diferentes, sabe? São coisas diferentes. Tem universidade pública que até hoje não sabe usar uma plataforma do Zoom, não sabe usar o Google Meet, por exemplo, fica criando uns Frankenstein de ferramenta lá para poder usar, e os negócios travam, não funciona, sabe? Enfim, o que vai dizer se o ensino presencial é melhor do que o ensino online, ou o online é melhor do que o ensino presencial, são os resultados, entende? Você vê realmente pessoas que foram lá, aprenderam e que provam que aquilo ali funciona, entende? Aqui na Universidade da Libras, por exemplo, como eu vim desse background, né? A primeira vez que eu fiz uma faculdade, quando eu fui fazer a outra faculdade, eu fazia uma presencial, mas depois, quando eu fui fazer o Letras Libras, tinha uma parte dele que era online, eu vi a necessidade em mim e dos meus colegas que não funcionaram na época. Muita coisa já mudou de lá para cá, eles já evoluíram muita coisa nesse quesito aí, mas tem outras limitações. Mas eu vi o que não funcionava. Então, desde 2011, né, quando a gente começou os primeiros traços ali para a gente começar o trabalho que depois veio a culminar na criação do Instituto Libras Escrita e depois a migração para a Universidade da Libras, né? A gente já teve essa preocupação de como atender as pessoas, de como cuidar das pessoas. Então, aqui na Universidade da Libras, a área de atendimento ao aluno não chama área de atendimento, ela chama sistema de cuidado com os membros. A gente sente que cada pessoa que confiou no nosso trabalho, ela faz parte da Universidade da Libras, ela está aqui com a gente, entende? Mesmo sendo gente de todo canto do Brasil, teve gente até de outros países que já entraram, né? Nova Zelândia, né? E de outros países. A gente desenvolveu sistemas tecnológicos para facilitar o dia a dia dos nossos alunos, né, dos nossos membros, e a gente desenvolveu um sistema inteligente de atendimento humano, né, em que, com a flexibilidade de horários, as pessoas estão disponíveis ali para poder atender às necessidades dos alunos, né? Mas, mais do que isso, a gente criou métodos que possibilita a pessoa entrar ali, mesmo tem gente que nem sabe usar direito a plataforma de internet, sabe nem digitar a senha ali, por exemplo, mas a pessoa consegue entrar ali e ela tem esse aprendizado, porque tudo foi desenhado passo a passo, né? Tudo. Esses dias, por exemplo, eu recebi um contato de uma pessoa querendo fazer uma parceria, e a parceria, no final das contas, ela precisava de alguma coisa na área de Libras, para a gente poder prestar um serviço, e ela disponibilizou para a possibilidade de a gente pegar os nossos cursos e colocar lá dentro da plataforma. Aí eu falei, com a gente não funciona isso.
Aí ela, como assim não funciona? A nossa plataforma foi desenvolvida e tal, tem os programadores, não sei o quê. E explicou tudo como é que funcionava lá, quais eram as vantagens e tal. Eu falei assim, essas plataformas prontas para ensino de idiomas, infelizmente elas não funcionam, pior ainda para Libras. Aí ela, como assim? Eu não entendi. Eu falei assim, olha, existe uma coisa que o cérebro humano precisa, é passo a passo. O cérebro humano foi dotado com a necessidade de um negócio passo a passo. Você vai, por exemplo, no livro didático, você vai lá, aquele tanto de texto, cara, as pessoas não conseguem aprender. Mas se você vai lá no negócio, tem a listinha lá, passo a passo, passo 1, faz isso. Passo é muito mais fácil, sabe? Por que a gente não gosta de manual de instruções das coisas? Cara, parece contrato desses negócios online aí que você vai lá, é tanto de página para você ler que você não entende nada, sabe? Parece contrato de banco, sabe? Mas não, quando o negócio é passo a passo, é simples, qualquer pessoa aprende. Então, aqui a gente desenvolveu uma forma nas nossas plataformas e cada vez mais a gente vai aperfeiçoando isso, que é passo a passo. A pessoa dá o primeiro passo, ela tem certeza de que ela terminou de dar aquele passo, e aí o sistema libera o próximo passo para ela, entende? É um sistema inteligente, sabe? E mais do que isso, com acompanhamento. Então, a gente sabe que a gente está lidando com pessoas do outro lado, sabe? As pessoas que fazem parte da Universidade da Libras, as pessoas que são os nossos membros, eles não são mais uma pessoa, sabe? Não é mais um, e a gente vai lá e coloca, ó, entrou mais um. Não, a gente tem um atendimento, a gente quer saber realmente a necessidade da pessoa, por que ela quer aprender a Libras, sabe? Qual que é a necessidade dela. Por quê? Porque naquilo que tange a nossa responsabilidade, aquilo que é necessário a gente flexibilizar, a gente orientar de forma específica para a necessidade da pessoa, a gente vai orientar assim. Toda a minha equipe está treinada para fazer dessa forma. Então, o atendimento, a necessidade, ela é o perfil específico, porque cada pessoa tem um perfil de aprendizagem individual. Então, o que vai tornar a experiência de aprendizado da pessoa mais eficaz é como ela faz esse aprendizado, como que é essa experiência de atendimento, sabe? Hoje em dia, muitas plataformas elas já têm uma própria... A pessoa foi lá, ela comprou alguma coisa digital, uma coisa online, e ela vai lá, a própria plataforma já tem um sistema de área de membros ali, sabe? Cara, é uns negócios engessados, sabe? Eu entro lá, eu não consigo entender como é que vai para a próxima aula, qual que é a ordem de aulas que eu tenho que fazer, sabe? Quando eu tenho que buscar alguma coisa de forma específica, quando eu tenho que fazer contato, sabe? Tipo, o negócio é assim, olha, tá aqui, toma, pum, vai lá. Mas era esse o jeito tradicional dos cursinhos também. A pessoa chegava lá, dava aquele bolo de livro ali para a pessoa, se vira e ir para lá, entendeu? Isso não funciona, entende? Então, essa experiência de aprendizado que a pessoa tem, ela está relacionada a como que é a experiência fornecida ali de plataforma. É igual quando a gente ia na escola, né? Na escola tradicional, você ia lá, o lugar que você senta na sala de aula influencia, você vai aprender mais ou menos. A turma do fundão já sabe disso, né? Não aprende, entende? Só que isso está relacionado às outras coisas, né? Ao barulho do ventilador, está relacionado à iluminação, né? Agora, no ambiente online, isso está relacionado a como que as coisas estão organizadas na tela, entende? Se essa experiência de aprendizado foi pensada realmente por quem domina aquele assunto, por quem sabe fazer aquilo, sabe? E se foi pensado realmente nessa experiência de aprendizado, né? Então, aqui a gente acompanha os nossos alunos, e por acompanharmos os nossos alunos como a gente acompanha, cada membro, a gente sabe a necessidade que a pessoa tem ali no momento dela, e ela pode fazer contato. A gente tem canais para receber esse contato da pessoa e orientar. Muitas vezes, determinados programas nossos, eu mesmo respondo. Então eu vou lá com o celular e eu respondo em vídeo. Cara, não existe isso em outros lugares, entende? Então a gente tem um compromisso com a aprendizagem das pessoas, né? A gente tem esse compromisso. Teve uma época aqui que eu respondia muitos alunos com áudio também, personalizado, sabe? Áudios grandes, orientando. A pessoa tinha uma necessidade ali, eu ia lá e respondia sim, né? Então,
À medida em que a gente vai desenvolvendo, vai percebendo a necessidade do aluno, a gente vai desenvolvendo mais formas ali para ele ter mais autonomia. Afinal de contas, a pessoa está lá na viagem dela, ela precisa ali naquele momento, é imediato, né? Então, essa experiência do presencial versus o online, o presencial, de qualquer área que seja, tende a ficar cada vez mais ultrapassado. O presencial não dá conta de acompanhar, não dá conta. E no caso da Libras de forma específica, quando eu estava desenvolvendo os métodos da Universidade da Libras com a Raquel, a gente percebeu que tem um mecanismo que é fundamental para a aprendizagem, que é justamente a experiência da continuidade. A continuidade, ela é fundamental para você aprender qualquer coisa, né? Então, essa continuidade ela é muito mais fácil de acontecer no ambiente virtual. Por quê? Porque você entra lá no horário que é mais fácil para você, você segue aquele cronograma ali, você adapta, você faz no seu próprio ritmo, você volta, você revisa. Você tem um tempo a mais para você ter aquele acesso. Então, enfim, é algo que, cara, fica mais barato que um cafezinho, entende? Essa experiência de aprendizado. E o curso presencial você ia gastar com um cafezinho, com a passagem, com o curso ainda, entende? Então, o que vai dizer se essa experiência virtual ou a experiência presencial, qual que é melhor, é aquilo que realmente traz mais resultado comprovado. Comprovado. Como assim comprovado? O que os alunos trazem de resultado, sabe? O que os alunos trazem de resultado. E isso é a prova principal da coisa. E se esse conteúdo de hoje te ajudou de alguma forma no caminho da Libras, vai lá, dá o seu curtir, o seu like aqui para eu saber que você aprendeu algo novo aqui e que dessa forma você continua se desenvolvendo no caminho da Libras. E deixa aqui abaixo o seu comentário ou mesmo a sua pergunta para a gente continuar interagindo por aqui. Segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. E assim a gente vai estar mais próximo e mais conectado. @Universidade da Libras. E ó, se inscreve aqui no canal, vai lá, toca no botão vermelho, se inscreve no canal, badala o sininho, toca lá no sininho, porque assim você vai ser notificado em primeiríssima mão quando eu publicar novos conteúdos inéditos e exclusivos aqui no canal. Vai lá!